Vamos iniciar aqui então a live de meningite bacteriana com um checklist do Revalida, tá? E que foi do ano de 2013, em pediatria, que caiu meningite bacteriana no Revalida. E a gente vai usar como auxílio aqui, como guia, né? Um checklist da Bíblia, de clínica médica, e um checklist do Praticando Medicina de Pediatria, tá? Aí depois eu deixo eles aqui para vocês irem acompanhando na hora que eu for postar. Então, vamos iniciar aqui a meningite no adulto, que é o da Bíblia, e depois a gente passa para a meningite na criança, tá? Aqui a gente vai ter no adulto, no Revalida caiu uma criança de 12 anos e do Praticando é um bebê. Então aqui a gente vai ver os tipos de meningite nos três. São bem parecidos, tá? Poucas coisas que vão ser diferentes. Então vamos lá, né? Vou iniciar aqui com o primeiro caso clínico. Você está de plantão em uma UPA na cidade de São Paulo e chega para ser atendido o paciente Robson, 32 anos, com queixa de febre e cefaleia. Então, a única queixa do paciente era febre e cefaleia. Ele já é um adulto, tem 32 anos e então quando chega um paciente com cefaleia, a gente abre um leque de possibilidades diagnósticas, né? Pode ser uma gripe, pode ser dengue, pode ser meningite, pode ser hipertensão, se for a pior dor de cabeça da vida, pode ser hemorragia subaracnoideia, mas é que ele também tá com febre. Então a gente já descarta uma cefaleia por hipertensão, porque não dá febre, a gente já descarta uma cefaleia por hemorragia subaracnoideia, né? E a gente vai fazendo esses descartes aqui no início, quando a gente já lê o caso clínico. Então vamos lá. As tarefas seriam: realize o atendimento inicial do paciente, solicite exames pertinentes ao caso, cite o diagnóstico mais provável para o caso e dê as condutas para o quadro. Então, vamos iniciar com o nosso esqueletinho mental, certo? Realizando o acolhimento do nosso paciente. E o que é o acolhimento? Aquelas 3 perguntinhas que a gente tem que fazer em todo o checklist. Bom dia, eu sou a doutora Laís, eu que realizarei seu atendimento aqui nessa UPA. Por favor, me diga seu nome, sua idade, profissão. Aí ele vai falar: doutora, meu paciente é Robson, eu tenho 32 anos. Não consta aqui a profissão dele. E no que eu posso te ajudar, Robson? Doutora, eu tô com febre e muita dor de cabeça. Então tá, febre e dor de cabeça. A partir do nosso esqueletinho, a gente vai pro tópico 1, queixa principal. Vamos iniciar então pela febre. Né? Quais seriam as perguntas que a gente deve fazer? Quando que iniciou essa febre? Você aferiu a febre? Quantas vezes você teve febre, né? Se ele não aferiu, vai ser quantas vezes ele teve essa sensação febril? Em que período teve mais de manhã, teve mais à noite, foi acompanhada de calafrio, né? E aqui ele vai falar que o quadro da febre iniciou faz uns 2 dias, não foi aferida e teve sim calafrios, tá? Ele ia relatar isso. Então, aí a gente ia para o outro sintoma que ele relatou, a dor de cabeça, né? Como que é essa dor de cabeça? Ela é em toda a cabeça? Quando foi que ela começou? Aqui ele ia falar que começou junto com a febre e que ela é holocraniana, né? Aí a gente pergunta qual a intensidade dessa dor, de 1 a 10. Aqui ele ia falar uns 8. E essa dor, você tomou alguma medicação para melhorar a dor? Tem alguma coisa que você faz que melhora ou que piora? Isso não constava, mas a gente tem sempre que fazer todas essas perguntas. Aí a gente foi pro tópico 1, já passamos, né? Sintomas principais. O tópico 2, sintomas acompanhantes do nosso esqueletinho. Quais outros sintomas você teve? Você teve náuseas, você teve vômitos, você teve diarreia. O que mais que você teve além disso? Você teve tosse, né? Febre, dor de cabeça, a gente tem que perguntar tudo. Você notou a presença de algumas manchas no seu corpo, né? Que mais? Pensando na dengue, a gente poderia perguntar se teve dor no corpo, se tem dor retroocular, né? Pra gente já fazer as perguntas para descartar os nossos possíveis diagnósticos diferenciais. Se ele falasse que ele não tá com dor retroocular, ou que não tá com dor nas articulações, né? Dor no resto do corpo, a gente já vai descartando a dengue. E que ele não teve tosse, ele ia negar que ele teve tosse, a gente já vai descartando algum quadro gripal, né? Algum quadro infeccioso de vias aéreas superiores.
ele ia negar isso, mas ele ia falar que ele teve manchas sim pelo corpo. Então essas manchas, quando foi que elas iniciaram, né? Ele ia falar que elas iniciaram há um dia. Você ia perguntar onde que estão essas manchas, né? Elas começaram onde? Elas estão em todo o seu corpo? Elas coçam? Que cor que é essas manchas? Ele ia falar que iniciou há um dia e foram se espalhando por todo o corpo. Então febre há 2 dias, cefaleia junto com a febre e manchas pelo corpo. Então, aqui é um homem, a gente não precisa perguntar dos antecedentes gineco-obstétricos. Aqui também não precisamos... Não, aqui a gente tem que perguntar da situação vacinal do paciente, eu ia falar que não precisa, mas a gente precisa sim perguntar se ele recebeu todas as vacinas, né, se tá completo o calendário vacinal dele. Aqui ele ia falar que ele não tomava vacina desde a infância, então faltava alguma vacina aqui nele, né. Ele não falou qual, mas ele falou que ele não tomava nenhuma vacina desde a infância dele. Aí, aqui, a gente também pergunta sobre os antecedentes patológicos pessoais familiares, né? Você tem alguma doença prévia? Você tem diabetes, hipertensão? Você teve contato com alguém com meningite? Você viajou nesses últimos dias, né? Tem mais alguém com os mesmos sintomas que você? Você tem algum tipo de alergia, né? A gente vai perguntando as doenças que podem ser relacionadas com o quadro clínico dele. E logo já pergunta, algum familiar seu tem alguma dessas doenças? Algum familiar seu apresentou os mesmos sintomas que você? Ele ia falar que não. Você também deveria perguntar se ele tem algum tipo de alergia a alguma medicação, né? Ou alimento, ele também ia negar. E com quem ele mora. Aqui, pensando em meningite, é importante você perguntar os contactantes, né? Com quem que ele mora, com quem que ele teve contato nesses últimos dias. Aqui, o paciente ia falar que mora com a esposa, com o filho, né? Com 2 filhos, com um filho e assim por diante. Então, aqui estaria feita a nossa anamnese. Queixa principal, sintomas acompanhantes, situação vacinal, antecedentes patológicos, pessoais, familiares, hábitos, tá? E aí a gente ia pro exame físico do nosso paciente. Terminamos a anamnese rapidamente, direcionada para a queixa dele. Vamos pro exame físico. O senhor me permite realizar o seu exame físico, né? Ele ia falar que sim. Então, por favor, sente-se na maca. Eu gostaria de lavar minhas mãos, aquecer, me paramentar, colocar com máscara, luvas, já fala tudo, gorro, avental. Gostaria que meu paciente também estivesse de máscara, né? Tanto pela pandemia do Covid. E eu gostaria dos sinais vitais do meu paciente. Gostaria do exame da ectoscopia geral com pele e mucosas. Gostaria dos sinais vitais com frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, temperatura, pressão arterial. E aqui ele estaria em ruim estado geral, consciente orientado, acianótico anictérico, com a pressão 105/70, a cardíaca 105 ppm, a respiratória 16 e RPM, saturando 98% e febril com 38,3 graus, tá? Então aqui nosso paciente está febril. Em seguida, você já pede, eu quero o exame físico cardiopulmonar do meu paciente, né, com a ausculta nos focos cardíacos, com a inspeção, palpação, percussão e ausculta do tórax. Também aqui não teria nenhuma alteração, ia estar tudo normal. E aqui, né, quando você pedisse o exame físico da pele do paciente e dos membros, seria essa a imagem do caso, né? Que são as manchas que o paciente está apresentando. Então aqui você já pensaria, já reforçaria a sua ideia de meningite, né? Com a ausência de vacinas do paciente, com a clínica e com essas lesões na pele, a gente já pensaria numa meningite com meningococcemia, né? Quando tem lesões assim na pele inteira. E aí a gente já deveria pedir o exame físico neurológico para o nosso paciente, né? Fazer os sinais, as manobras de irritação meníngea é muito importante aqui, a gente não pode esquecer. Então, você diria, agora eu quero realizar então um exame físico neurológico do meu paciente, quero saber o Glasgow do meu paciente, quero saber se as pupilas estão isocóricas e fotorreativas, né, fotorreagentes, quero saber se meu paciente apresenta rigidez de nuca, né, e quero fazer as manobras os sinais, né, de Kernin e Brudzinski.
né? E que o de Brudzinski é quando o paciente tem resistência, né, à flexão passiva do pescoço, e o de Kerning é aquele da perna, quando você tenta fazer apertar lá a perna dele, ele não consegue estender, né? A incapacidade do paciente de estender a perna. E aí, o examinador ia falar, né, que estão ambos positivos, tanto de Kerning quanto de Brudzinski, e que o paciente se apresentava com rigidez de nuca, o que reforçaria ainda mais a sua hipótese diagnóstica de meningite, né, com meningococcemia. Então, você diria, o senhor pode se sentar de volta na maca. Agora, eu gostaria de realizar alguns exames complementares, laboratoriais, né, no senhor. Que é importante também a gente pedir aqui os exames complementares. Quais exames a gente solicitaria? Um hemograma completo, né, para ver os leucócitos do paciente, as plaquetas, uma glicose, um TGO, TGP, um perfil renal também seria interessante pedir. E não esquecer de pedir o líquor, gente. O líquor é muito importante, pedir hemoculturas aqui também. E quando a gente pedisse isso, a informação que o examinador ia nos dar é hematócrito, 48%, hemoglobina de 13, os leucócitos 15.000, 80% de neutrófilos com desvio à esquerda, né, tá com infecção, as plaquetas 120.000, glicose 85, TGP 25, TGO 32, creatina 0,9. Então aqui as plaquetas também estão diminuídas, né? O líquor, turvo, glicose 22, leucócitos totais 1.560 com 90% de neutrófilos. Quando é neutrófilos no líquor, lembra que a gente falava muito isso nas lives da teórica, né? Que cai muito da teórica do Revalida. Quando é neutrófilos, é bacteriana. Quando é predomínio de linfócitos, é viral, né? Nunca esquecer disso, que isso é para você conseguir fazer a diferenciação, né? Quando é bacteriana, quando é viral. Então aqui tá com 90% de neutrófilos, as proteínas 220 e tá com bacterioscopia com diplococos gram-negativos, o que reforça a ideia de que é por meningococo, né? É um gram-negativo. E as hemoculturas estão em andamento. Então aqui você já fechou o diagnóstico de meningite com meningococcemia, né? A partir da clínica, dos sinais de Brudzinski e de Kerning, da rigidez de nuca e o líquor positivo, né, com diplococos gram-negativos e 90% de neutrófilos. Então você diria, eu tô com uma provável hipótese, com o diagnóstico já, na verdade, né, eu já estou com o seu diagnóstico de meningite, tá? O senhor tá com uma meningite com meningococcemia. Então, agora eu preciso que o senhor fique internado, eu vou fazer hidratação, né, com soro fisiológico a 0,9% no senhor, hidratação venosa, eu vou te dar um antitérmico, né, que aqui o paciente, ele tava com febre, né, tava com 38, desculpa, de febre, Aqui a gente também já teria que dar os antibióticos para o nosso paciente, né, que seria o ceftriaxona, a gente também tem que dar corticoides e deixar o paciente em isolamento respiratório, tá? A gente tem que deixar ele em isolamento depois de 2 dias de início da antibiótico-terapia, né? Para não correr o risco de infectar outras pessoas. E também fazer a quimioprofilaxia dos contactantes do paciente. Então, por isso é importante a gente perguntar com quem que ele morava, né? Quem que ele teve contato, se tinha alguém com os mesmos sintomas, porque daí a gente vai ter que fazer a profilaxia com rifampicina por 2 dias, né? Aqui no caso era para o filho e para a esposa do paciente, então seria por 2 dias essa quimioprofilaxia com a rifampicina, tá? E pro paciente, para o tratamento da meningite, seria a ceftriaxona e o corticoide. Então, seria basicamente isso. A gente perguntaria, o senhor tem alguma dúvida? O senhor quer que eu chame sua esposa, que eu avise alguém, né? Então, aqui ele poderia perguntar, o que é isso, né? O que eu tô tendo? Isso é grave? Eu vou morrer? Enfim, ele poderia fazer esse tipo de pergunta e você ia respondendo, né? De acordo com o que ele perguntaria pra você. Mas, em resumo, seria isso sobre a meningite, tá? Com meningococcemia. Então, você tem que internar, deixar o paciente em isolamento respiratório, fazer a profilaxia com rifampicina para os contactantes por 2 dias e para o paciente corticoide com ceftriaxona, tá? Então, no adulto seria isso. Aqui no caso da criança, né, vamos agora para meningite na criança, com um caso clínico do praticando medicina, tá?
Você é um médico de um hospital de segundo nível e atende mãe com seu filho de 12 meses. Então é um bebezinho, né? 1 ano. Refere que o mesmo se encontra com febre intensa e aparecimento de manchas no corpo. Fala que a criança está resfriada há alguns dias. Então aqui é praticamente o mesmo caso, né, gente? Aqui vamos então para o acolhimento, igual nos outros, né? Bom dia. Você fala seu nome, se apresenta, pergunta o nome da mãe, pergunta o nome da criança, a idade, pergunta no que você pode ajudar. E aqui a mãe diria, né, que tá com febre intensa, com manchas pelo corpo e resfriada e que ela estava resfriada há alguns dias. Então a gente vai fazer igual a anamnese da febre, as perguntas sobre a febre, né? As perguntas sobre a mancha, quando começou, se começaram juntas, se aferiu a febre, se deu algum medicamento, se teve episódios prévios, se tem alguém com os mesmos sintomas em casa, né? Se ela vai pra creche já. E já depois que a gente fizer essa anamnese e fazer as perguntas para os sintomas associados, né, e possíveis diagnósticos diferenciais, a gente já vai para pedir o cartão da criança, tá? A gente já pede logo de cara, é muito importante, a gente não pode deixar de pedir. E aqui nesse caso, quando a gente pedisse o cartão, a mãe ia falar que ela não tomou a meningo C aos 12 meses por falta da vacina na unidade da saúde. Então, o que esses dois checklists têm em comum? Os dois faltavam vacinas, né? E os dois tinham, logicamente, quase os mesmos sintomas e a mesma queixa no caso clínico. Então, aqui já ia ser um estalo para você pensar na meningite, se você ainda não tivesse pensado nisso, né? Só pegando o cartão vacinal. Então, só constava isso no cartão vacinal. E você também ia perguntar sobre esse resfriado passado que ele teve, né? Aí ela ia falar que ela estava com sinusite bacteriana aguda há uns 30 dias e foi tratado inadequadamente com amoxicilina por 5 dias. Então, outro fator de risco aí para o desenvolvimento da meningite, certo? Aqui ela não frequentava creches e aqui ela morava com o pai e com a mãe. Tá, e aí a gente ia pro resto das perguntas, né? Como é um bebê, uma criança, a gente também tem que perguntar dos antecedentes pré-natais ou do parto, né? Se o pré-natal ocorreu tudo bem, se teve alguma infecção congênita, né? Se ela realizou todas as consultas pré-natais, se o parto, como que foi o parto, se teve alguma intercorrência, se foi normal ou não, se foi tudo bem e assim por diante, né? Se teve eu já falei, né, de infecção congênita. E seriam as perguntas básicas aqui dos antecedentes pré-natais ou do parto, pra gente ter também um direcionamento da criança, né, em relação à criança. E alergias, também é importante a gente perguntar de alergias e antecedentes pessoais e familiares. Se ele já teve alguma doença, né, se ele já teve um quadro parecido com esse antes, se ele toma algum medicamento todos os dias, se ele está em aleitamento materno ainda, orientar, né, o aleitamento até os 2 anos, como que é a alimentação, né, como que tá o hábito intestinal. Então, tudo isso são perguntas básicas que a gente também deve fazer para esse paciente, tá? Em seguida, a gente também tem que realizar o exame físico, né? Então, a gente vai pedir permissão para a mãe, né? A senhora me permite realizar o exame físico do seu filho? Por favor, coloque ele na maca, tire toda a roupinha dele. É importante a gente pedir para tirar toda a roupa, tá? Não pode esquecer. Porque às vezes tem isso no checklist, se a gente pediu para tirar a roupa do paciente. E aí a gente já pede, né, os sinais vitais, a ectoscopia geral com pele e mucosas, já ia falar da presença das manchas, né, apresentando púrpuras por todo o corpo, com o paciente com prostração e letargia, né, então ele estava grave aqui. O estado geral comprometido, PA, não tem como pedir aqui, né? Frequência cardíaca 120, respiratória 32, saturando 93, temperatura 39, então ele estava bem mal aqui, né? Com o peso, aqui é importante a gente perguntar também o peso e o peso no parto e o peso agora do paciente, né? Agora ele estava com 7.300, tá? E aí a gente ia para o exame físico
para o resto do exame físico do nosso paciente, né? No caso da criança, do bebê ainda, né, a gente tem que perguntar das fontanelas, né? Eu quero o exame físico das fontanelas anterior e posterior, quero saber as pupilas, né, se estão isocóricas e fotorreagentes, quero ver se ele tem a presença de linfonodos, quero ver se ele tem os sinais, ver se for possível ver, né, os sinais meníngeos, né, como rigidez de nuca, Kernin-Brudzinski positivos, que aqui no caso a criança ia chorar, né, quando a gente fizesse lá o Brudzinski ou o Kernin, ele ia começar a chorar porque ele estaria com dor. Então assim a gente veria que tá positivo o exame. Às vezes não dá pra fazer, mas às vezes tem como fazer, então seria assim que a gente faria. As fontanelas estariam levemente abauladas, né, anterior. As pupilas isocóricas fotorreagentes, com fotofobia, ausência de papiledema, linfonodos ausentes. E aí, quando a gente pedisse, né, o cardiovascular, o pulmonar, o abdominal e dos membros estariam tudo normal, só que com os membros estariam com a presença de púrpura. Então, a gente já fez o exame físico, já reforçou a nossa hipótese diagnóstica de meningite igual no adulto, tá? Então, aqui, até agora, os pontos diferentes seriam o cartão da criança, né? A gente tem sempre que ir anotando os dados novos no cartão da criança, perguntar com quem ela mora, se frequenta creches, se teve contato, né, com alguém assim, e as intercorrências do parto e do pré-natal, tá? E no exame físico, sempre lembrar de pedir sobre as fontanelas, né? Quando é bebezinho assim também. Agora a gente diria para a mãe que pode vestir a criança, né, e pediria os exames complementares. Seriam os mesmos também, tá? O hemograma completo, né, para ver os leucócitos, as plaquetas, hemoglobina. O PCR a gente também poderia pedir, aqui estaria aumentado. O líquor também apresentaria diplococo gram-negativo. A gente já pensaria, né, com o antecedente que ele não tomou a vacina do meningocê. E aqui no líquor com resultado de diplococo gram-negativo é meningococo, né? Uma meningite meningocócica. O antibiograma sensível à ceftriaxona. Na punção lombar, a gente sempre tem que fazer a punção lombar nos casos de meningite, né? Isso tem que estar muito bem sedimentado. Então, na punção lombar, o líquido turvo, leitoso, predomínio de linfomorfonucleares, celularidade 550, referência até 4, tá? 550. Proteína 500, a referência seria 40. Os leucócitos 1008. Desculpa. Os leucócitos 1000 e a glicose 30, né? A referência acima de 40 tá com consumo de glicose, com predomínio de polimorfonucleares, com aspecto turvo, né? E leitoso. E as proteínas também aumentado. Então, sempre também que tem consumo de glicose, não sei se eu já comentei aqui, a gente tem que pensar que é bacteriana, né? Porque as bactérias consomem glicose, os vírus não. Então, a gente já iria para a conduta a partir daqui, né? Mesma coisa, a gente teria que fazer, internar o paciente, ele tá grave, ele tá prostrado, já iniciar a hidratação parenteral, né, com solução fisiológica, 0,9%, já iniciar a antibiótico-terapia com ceftriaxona, perguntar sobre os contactantes, né, e iniciar a profilaxia com rifampicina por 2 dias, deixar o paciente em isolamento respiratório, né, seria no caso aqui só com a mãe lá, e o corticoide, né, que eu tava esquecendo aqui já. Então, corticoide, ceftriaxona, hidratar, fazer a profilaxia, né, e assim estaria basicamente feito o nosso checklist. Lembrando que na criança a gente tem que fazer a notificação compulsória, né? Aqui nesse caso a gente tem que fazer. Então, fechamos aqui também o da criança, tá? Seria basicamente igual, só algumas coisinhas que são diferentes, né? Não muda muito. E agora, o do Revalida, eu só vou ler rapidinho o checklist, pra live não ficar muito longa, né? Deixa eu ver aqui quanto já tá. Quase meia hora. Então, a meningite do Revalida de 2013 foi de um paciente de 12 anos, né, com queixa de febre, cefaleia e vômitos e hiporresponsivo. O mesmo quadro clínico praticamente, né, gente? Então, não tem muita diferença. Se vem um caso clínico assim, a gente já tem que pensar logo em meningite, depois de descartar as nossas outras probabilidades diagnósticas, certo? Então, aqui, o checklist do Praticando Medicina,
Eu vou ler primeiro, né, porque foi que a gente resolveu primeiro, da criança. Então seria: apresentou-se cordialmente a mãe e a criança e iniciou a consulta com perguntas e questionamentos abertos. Investiga a queixa atual, início, evolução, uso de medicações, né, e histórico patológico, resfriado, sinusite, otite. Investiga sintomas associados, como náuseas, vômitos em jato, e esqueci de falar dos vômitos em jato. Na criança, a gente tem sempre que perguntar dos vômitos em jato, né? Se teve convulsões também, esqueci disso, é muito importante. Então, na criança com meningite, vômitos em jato e convulsões, a gente não pode esquecer, gente. Verificar o cartão da criança, identificar e verbalizar a ausência de meningocê, sempre verbalizando as alterações, né? Tá faltando aqui a vacina do meningocê no seu filho, eu tô vendo aqui a alteração do líquor, assim, 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 eu tô vendo aqui a alteração do hemograma, eu tô vendo aqui a presença de diplococos, né, de infecção e assim por diante. Solicita investiga contatos próximos com os mesmos sintomas, solicita autorização para a realização do exame físico, lava as mãos, se paramenta por completo, despindo toda a criança, nesse checklist tinha, para despir toda a criança. Identifica púrpuras em todo o corpo, abaulamento infantonelo anterior, presença de sinais meníngeos e fotofobia. Então, tudo que a gente via, a gente tinha que ir verbalizando, certo? Solicita hemograma completo, PCR, hemocultura, antibiograma, punção lombar com o estudo do líquor. Dá o diagnóstico de meningite bacteriana e indica internação hospitalar com isolamento respiratório por 24 horas, né, de antibiótico, de início do antibiótico. Prescreve ceftriaxone 100 mg por quilo cada 12 horas, mais dexametasona, que seria o corticoide, né, 10 mg cada 6 horas, endovenoso, 20 minutos ou antes do antibiótico, né, ou junto com o antibiótico, o dexametasona. Realiza notificação compulsória e prescreve profilaxia com rifampicina para mãe e pai a cada 12 horas por 2 dias. Esse seria o checklist do Praticando Medicina. E o checklist do Revalida é antigo, né? Hoje eu acho que o checklist dele não seria tão básico assim, o checklist do INEP, mas vamos ver como que era cobrado aqui em 2013. Cumprimentou a mãe, identificou de maneira adequada, estabeleceu um clima harmônico na consulta, interagindo efetivamente com a mãe do paciente, ouviu com atenção as queixas da mãe, sem interrupção. Olha só, a gente está no terceiro item, aqui a gente já pontuaria tudo sem nem saber o diagnóstico nem nada, né? Então, esses checklists antigos, só pela comunicação, pela relação médico-paciente, a gente já ganhava bastante ponto. Hoje em dia já não está tanto assim, né? Então, mas vamos ver aqui antigamente como que era em 2013. O 4. Usou efetivamente a linguagem não verbal, postura, gestos, atitude. 5. Identificou nos dados apresentados o quadro de meningite meningocócica. Então, só no 5 aqui do Revalida de 2013 era realmente em relação à patologia, ao caso clínico, né? Até aqui era só em relação à nossa atitude. 6. O candidato indicou tratamento com esquema de ceftriaxona, né? Ou ampicilina com cloranfenicol. 7. Manteve isolamento da criança até 24 horas de antibiótico terapia efetiva, sim, né, que a gente comentou. 8. Quimioprofilaxia para mães e os irmãos com rifampicina por 2 dias. 9. Prestou atenção às inquietações da mãe, demonstrando empatia. 10. Expressou-se com clareza e segurança a orientar a mãe. 11. Conferiu o entendimento perguntando se há dúvidas. Então, sempre também perguntar se há dúvidas. 12, demonstrou interesse em auxiliar a mãe do paciente em sua situação de saúde. Então, aqui no do Revalida, acho que só uns 5 ou 6 itens era realmente em relação ao caso clínico, né? O resto tudo era em relação à nossa relação com a mãe e o paciente. Mas hoje, como eu falei, já não está tão assim, né? E o da Bíblia do adulto eu não vou ler porque é praticamente a mesma coisa, o checklist. É muito igual, né? Sobre o início, a apresentação, o acolhimento, o início da febre, dos sintomas acompanhantes, tem alergia, status vacinal, com quem convive, aparelho respiratório, cardiovascular, neurológico. Se solicitou punção licórica, exames gerais, né? Hemograma, eletrólitos, função renal, glicemia, hemoculturas. Deu a hipótese de... Falei que não ia ler, tô lendo tudo. Deu a hipótese de meningite com meningococcemia, indicou a necessidade de isolamento respiratório, hidratação venosa, corticoide, antibiótico terapia, né, que seria o ceftriaxone, e quimioprofilaxia com rifampicina para o filho e a esposa do paciente. Então, fechamos aqui, galera.
as estações, né, de meningite com meningococcemia já caiu em 2013 no Revalida com uma criança de 12 anos. E aqui a gente viu tanto no adulto quanto na criança, né? E o tratamento, a conduta é basicamente a mesma. O que vai mudar é lá no começo, no acolhimento e algumas particularidades do exame físico, né, da anamnese que a gente tem que realizar no bebê, né, na criança, sobre status vacinal, antecedentes do parto, como a gente já conversou. Então é isso. Muito obrigada por quem acompanhou aqui até agora. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil aí, que tenha orientado quem estava um pouco perdido nessa estação.